reconectar é permanecer conectados. Eu acho que isso tem muito a nos ensinar, principalmente nesse período do ano. Então, voltamos e falando sobre os dois níveis de ratzon, de vontade. Nós nos espelhando na nossa própria alma. Uma vez que, por assim dizer, o ser humano foi criado à imagem de Deus, e assim fala o versículo bíblico, que através do autoconhecimento, olhando para dentro de si próprio, mipsari erze elokad, da minha própria carne, do meu próprio ser, eu posso contemplar divindade. Então, entendendo como as coisas funcionam dentro de nós, na nossa alma, que é uma partícula da própria essência divina, então nós podemos ter uma ideia, guardando as devidas proporções e a distância infinita entre criatura e criador ilimitado, mas nós podemos projetar alguma ideia sobre os conceitos como seriam em relação a Deus. Então, assim como na nossa alma, em relação a nós mesmos, nós falamos que existem dois níveis de vontade. Existe aquela vontade que está revestida em lógica, em razão, etc. Tem uma razão de ser, tem um motivo, tem uma explicação, tem um racional. Né? Então, é uma vontade derivada da lógica da razão, motivada pela razão. Por outro lado, existe um tipo de vontade muito mais intensa, poderosa, que é a essência da vontade, aquela vontade que nada tem a ver com a razão, que ela é suprarracional, ela está acima da razão, da lógica, da explicação, e essa é a expressão máxima da vontade essencial da pessoa, algo que nem está baseado, vinculado ou dependente da lógica e razão, por isso às vezes pode até contradizer a lógica e razão. Guardando as devidas proporções, da mesma maneira que existem esses dois níveis de vontade dentro da nossa alma, dentro de nós, ele nos diz que também na vontade divina, na vontade suprema, também existem dois aspectos. Echad, o primeiro, que é o mais baixo, Amelubash Bechokhmah, é aquele que se reveste na Chokhmah, na sabedoria divina, que é a primeira das 10 sefirot, o primeiro dos 10 atributos através dos quais Deus rege o universo, a mais elevada de todas as sefirot. Sheira Ishita Ishtalshelut, ela representa o início da corrente de desencadeamento de energia vital para o mundo e o universo. Ou seja, essa energia que Deus emana de si para vitalizar o mundo e as criaturas dentro desse padrão, dentro desse campo que nós chamamos de universo. Isso se refere não só ao universo físico, mas também aos universos espirituais. Então, nesse plano, Chokhmah representa o que há de mais elevado, o atributo de sabedoria. E essa vontade, nesse nível, é aquela vontade divina que está revestida na Sefirah de Chokhmah. E nós já falamos que as mitzvot, elas são chamadas, consideradas a vontade de Deus. A Torá, por sua vez, é chamada da sabedoria divina, Oraita Mechokhmah Nafket, Shebechinat Ratzon Ze. Portanto, a vontade de Deus, conforme expressa na Torá e mitzvot, elas estão vinculadas a esse nível que nós estamos tratando aqui, que é o nível padrão dentro dos critérios universais. Então, essa vontade, ou seja, porque tudo o que Deus faz, não há ninguém que vá, Deus nos livre, não há ninguém que vai coagi-lo, forçá-lo, pressioná-lo. E Deus, aquilo que Ele faz, não há nada e ninguém que lhe imponha coisa alguma. Então, aquilo que Ele faz é por sua boa vontade, de bom grado, mas Ele quer o bem. Ele deseja o bem, quer aquele que é bom e etc. Portanto, o que motiva, por assim dizer, Deus a emitir energia para o mundo, a fazer emanar dele um fluxo benéfico, positivo para o universo e suas criaturas, é essa vontade que está revestida em Torá e mitzvot. No momento que se pratica, que se cumpre a vontade divina, praticando as mitzvot, os preceitos, então essa vontade é atraída e isso se reflete no universo com uma manifestação de vitalidade e de energia divina. Ou seja, através dessa vontade que é atraída por intermédio de Torá e Mitzvot, que eles expressam, Torá e Mitzvot, e preceitos, expressam a vontade de Deus, Amelubash Bechokhmah, que está revestida
aqui nessa sabedoria divina na Torá, de Oraita Mechoch Menavket, já que a Torá é derivada da sabedoria divina. Então, esse é o cenário e esse é o objeto. Qual o cenário? O cenário é o campo padrão convencional de energia vital divina para o universo. Qual aqui o objeto? Torá e mitzvot. E quem aqui é o sujeito? São aqueles que cumprem Torá e mitzvot. E aqueles que cumprem Torá e mitzvot da melhor maneira, de forma impecável, quem são? Os tzadikim. As pessoas elevadas, pessoas espiritualizadas, pessoas justas. Ou seja, essa luz divina especial, essa energia que é atraída através do cumprimento e preenchimento da vontade divina suprema, conforme revestida e manifestada na Torá e Mitzvot, o Nimshach Alidei Malat Madrigat Tzadikim Gmurim. Ela é atraída, essa vontade é preenchida e essa energia vital para o mundo e o universo, que é a energia padrão, que dá vida, existência ao mundo, ela é atraída através daqueles justos completos, impecáveis, que não transgridem Torá, não falham nas mitzvot, estão sempre cumprindo, comprometidos, implementando a vontade divina. Hamekaimim Torá u mitzvot kol yemehem leolam. Eles cumprem e praticam Torá e mitzvot todos os dias da sua vida, incessantemente. Velo pagmu bahem chas v'shalom. Sem jamais, Deus nos livre, ter falhado. Eles são regulares, contínuos, etc. Não têm recaídas, etc. E cumprem sempre Torá e mitzvot. Então, esse é um nível, ou seja, o universo, o critério padrão convencional de vontade divina que se reveste e que dá vazão à energia de Deus para vitalizar o mundo através do cumprimento da vontade divina, conforme expressa na Chokhmah, na sabedoria de Deus, se refletindo na Torá e Mitzvot. Ve'abeit, porém, existe uma outra dimensão transcendental, completamente distinta e diferente, desvinculada de todo esse padrão que nós mencionamos. Existe um outro tipo de vontade em relação a Deus, por assim dizer, isso se refere a uma vontade suprema, divina, que está muito acima do padrão do universo, que está bem acima de todo convencional que rege aqui o mundo. É algo transcendental, é algo que está desvinculado do mundo, é totalmente superior. Está acima dessa corrente de energia que dá vazão e vida ao universo e suas criaturas. É um tipo de energia que nem se reveste nesse campo de energia divina, dentro da corrente que dá vazão ao mundo, etc., está completamente acima de Shtalshelut e não se reveste tampouco nem na mais elevada de todas as Sefirot, de todos os atributos, que é Chokhmah. É algo que está completamente acima, desvinculado, algo que é outra dimensão, por assim dizer, que nem combina com esse mundo, porque tudo que há nesse mundo, não só o nosso mundo terrestre, mas nesse universo que nós descrevemos, é o universo das criaturas, e portanto ele é finito, ele é limitado, ele tem especificações, ele tem critérios de como ser regido, etc. Enquanto que essa luz é uma luz essencial divina, uma luz infinita, ilimitada, que pela sua própria característica ela nada tem a ver com o mundo e o universo, porque ela transcende, é algo que o universo em princípio nem comporta, nem pode contê-la, de tão elevada que ela é. Porém, essa luz infinita e ilimitada, ela pode ser atraída e revelada aqui nesse mundo também. Mesmo que o cenário dela, por assim dizer, é distinto, não é o cenário do mundo do universo, é aquilo que transcende o mundo e o universo físico e também espiritual. Está acima, na linguagem cabalística, acima do Seder Shtalshelut, acima dessa ordem dessa corrente de desencadeamento de energia reservada para o mundo e o universo. Ou seja, aqui é um tipo de luz que em geral não tem a ver com o universo, porém, e ela também, aqui o objeto não é Torá e Mitzvot, ou seja, isso não se revela, não se manifesta na Torá e Mitzvot ou através do cumprimento de Torá e Mitzvot, não.
onde e como ela se revela, qual é o objeto, qual a ferramenta capaz de atrair essa luz transcendental. O objeto aqui é a tshuva, é o retorno a Deus, a penitência, o arrependimento e a volta e retorno a Deus. E aqui quem é o sujeito que consegue produzir a atração dessa luz, a obtenção dessa luz transcendental, infinita e ilimitada aqui no universo? É o Baal Tshuva, é o penitente, aquela pessoa que já foi pecador, já esteve distante, já fez o contrário, etc. Mas depois ela se arrepende profundamente, ela dá uma guinada na sua vida, ela se amargura por aquilo que ela fez de errado, e isso toca fundo no seu coração, e ela faz aquele clamor que vem do âmago do seu ser, e etc. Solta, por assim dizer, aquele grito que vem do fundo do seu coração, e com isso o Baal Tshuva consegue se vincular a esse nível transcendental, ele consegue, né, se prender a essa luz transcendental infinita e ilimitada. Então isso que ele continua nos dizendo, Vehu Amitgale Bebalei Tshuva, essa luz, esse poder supremo se revela nos Balei Tshuva, nos penitentes, Alidei Kadeliba. E como eles conseguem atrair e revelar isso? Porque eles conseguiram atrair e revelar dentro de si a parte mais profunda do seu ser. Para chegar na condição que eles estão, eles tiveram que dar uma guinada, tiveram que fazer uma introspecção, tiveram que anular o seu próprio ego, tiveram que deixar de lado sua vontade, seus desejos, suas paixões, seus interesses, às vezes, por assim dizer, uma vida inteira do que a pessoa se dedicou, deixar isso para trás, adotar um novo modus vivendi, independente de lhe ser confortável, cômodo ou não, muitas vezes não. Então, o Baal Tshuva, para chegar a isso, ele teve que chegar no fundo, no âmago do seu ser, para saber que é isso que ele quer, isso que ele deseja, e ele quer compensar o tempo perdido, etc. Ele chega, isso tudo, esse gesto, essa atitude vem da profundeza do seu coração. Ele nos diz, através disso, ele também consegue chegar e atingir, por assim dizer, a profundeza da essência divina. Ou seja, da mesma forma que o Baal Tshuva, que o penitente, revelou dentro de si a sua vontade suprema, a vontade suprema mais elevada, mais sublime da sua alma, e como a gente falou, aqui se trata de uma vontade tão forte e intensa que ele nem consegue se conter, ele não consegue comportar isso dentro de si. Ou seja, ele parece que ele quer sair de si mesmo, isso parece mais forte do que ele. Tão intenso é esse sentimento. Isso é o que se chama a vontade essencial do coração. Se fala, se descreve, assim explica Hassidut, que essa é a grandeza dos Balei Tshuva, dos penitentes, daqueles que voltaram e retornaram a Hashem. Alsim Tshuva Meum Kadeliba, que produzem, que fazem, realizam uma Tshuva do fundo do coração, realizam um retorno a Deus, motivado pelo que há de mais profundo no seu coração. Eles conseguem evocar, revelar, trazer à tona a vontade suprema das suas almas. Seja o arrependimento, o remorso deles é algo que desperta neles uma amargura imensa acima das suas próprias limitações. Quer dizer, a pessoa não consegue nem conter isso, não consegue se conter. Ou seja, ele sente isso de forma tão intensa, mais do que a sua alma é capaz de sentir e vivenciar. Mas isso significa que ele sai de si, isso toca ele profundamente, isso abala ele, etc., e faz ele dar essa guinada, assumir de forma consistente uma mudança definitiva para o bem na sua vida. Através desse gesto, dessa atitude dos Balei Tshuva, eles conseguem evocar, eles conseguem despertar a vontade suprema de Deus, transcendental, que está acima do mundo, do universo, portanto está acima de tempo e espaço, e portanto, mesmo que a pessoa falhou
no cumprimento das mitzvot, deixou de fazer o que deveria ter feito, falhou naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele local, naquela mitzvah específica, etc. Mas como nós falamos aqui, o Baal Teshuvah é um túnel do tempo, ele consegue um efeito retroativo, ele se desloca para uma dimensão que é supratemporal, está acima de tempo e espaço. Ele consegue revelar essa força ilimitada dentro da sua alma. E com isso ele consegue recuperar e resgatar toda aquela luz divina perdida, que foi omitida, que foi desperdiçada através das suas omissões. Com isso, mitmale kol hachesronot ve'apgamim shebebitul mitzvat aseh, aquilo que a gente tinha perguntado, está certo que Deus perdoa o Baal Teshuvah, o penitente, mas aparentemente aquilo que foi perdido é irrecuperável, então ele diz que não. No momento que o Baal Teshuvah chega a uma teshuvah tão profunda, que ele consegue despertar o âmago do seu ser, trazer à tona o que há de melhor em si, a vontade suprema da sua alma, vinculá-la a Deus, com isso ele consegue preencher todos os vácuos, ele consegue preencher tudo aquilo que foi omitido, ele consegue retificar tudo aquilo que foi desperdiçado e todas as falhas e omissões no cumprimento dos preceitos positivos. Porque, na verdade, como nós falamos, toda essa luz divina que vem, que é atraída no mundo através do cumprimento dos preceitos, na verdade, ela vem de um nível mais baixo dentro dessa energia divina, aquilo que está vinculado ao tetragrama, às mitzvot, etc. Mas aqui nós estamos falando que o Baal Teshuvah, ele atingiu a própria fonte, a origem, a raiz de tudo. Portanto, mesmo que a energia de forma direta, ele só poderia se conectar, atrair, desencadear somente naquele dia, naquela situação, naquele momento, dessa maneira. Mas aqui ele transcendeu e atingiu um nível ilimitado, supremo, e aqui caem todas as barreiras e limitações, e portanto ele pode recuperar toda essa energia perdida. E com isso nós explicamos aquele questionamento que nós trouxemos inicialmente, que nós perguntamos como os Balei Teshuvah, afinal de contas o que passou, leite derramado, ou já foi, não foi aproveitado, foi desperdiçado, como o Baal Teshuvah pode recuperar? Então nós explicamos que apgamim ve'achesronot sheledei bitul mitzvat aseh em bibchinat hachokmah, na linguagem cabalística, aquilo que o Baal Teshuvah, antes da sua teshuvah, que ele prejudicou, feriu, aquilo que ele falhou, omitiu, que faltou através do seu cumprimento, na ausência, na omissão do cumprimento dos preceitos positivos, isto está vinculado com o nome de Deus, o tetragrama. Na letra Yud do tetragrama está insinuada a Sefirah de Chokhmah, a primeira e a mais elevada de todas as sefirot, atributos divinos, que é o de sabedoria. Então, a sua falha, ela reside nesse plano, nesse nível, associado ao nome de Deus, associado às mitzvot, associado ao Ishtalshelut, a corrente de energia que gera a força vital para o mundo, etc. Porque a Torá é derivada de lá, Oraitem Chokhmah Nafket. Porém, ele nos diz, no momento, no momento que o Baal Teshuvah ele consegue transcender. Ou seja, em outras palavras, nós estamos vendo aqui que a Teshuvah é um caminho alternativo. Mais uma vez, não vamos chamar de atalho, porque inclusive é bom salientar que, interessante, que de acordo com várias opiniões dos legisladores, a teshuvah não é contada como uma das mitzvot. O que conta como mitzvah é o vidui, a confissão. Mas se explica por que a teshuvah não é contada como uma das mitzvot, porque a teshuvah compensa todas as mitzvot, porque a teshuvah está acima de todas as mitzvot. Mesmo que uma pessoa falhou em uma, outra ou qualquer mitzvah, por mais leve ou grave que seja, ou mesmo Deus nos livre que tenha falhado em múltiplas mitzvot ou todas as mitzvot, mas com a teshuvah e através da teshuvah, a pessoa consegue recuperar, retificar, resgatar tudo. Então, porém, isso acontece não só com arrependimento, com uma declaração, com aquela teshuvah que toca o fundo do coração, aquilo que vem da parte mais sublime da sua alma, a vontade superior da sua alma. Mitgaleh benefesh Baal Teshuvah, ou seja, quando isso se manifesta e se revela no penitente,
Etzem Ratzon Elyon Baruch Hu Shelemala Mala Mishtal Shelut. Então ele também toca e atinge de forma recíproca, por assim dizer, a parte mais profunda da essência divina, a parte mais elevada, a vontade mais sublime de Deus, que transcende o universo e até mesmo a Torá e Mitzvot. Ou seja, ele vai direto na fonte. Quando a gente fala que existe uma vontade divina revestida na mitzvah do tefilin, na mitzvah da mezuzá, na mitzvah da tzedakah, na mitzvah do Shabbat, tudo bem, existe uma partícula de vontade divina em cada uma dessas mitzvot, e o preenchimento dessa vontade gera e desencadeia uma energia divina vital para o universo, né, que é acrescida para o mundo, para as criaturas. Aqui ele falhou nessa parte, porém, o que ele faz para retificar? Ele chega não na vontade do tefilim da mezuzá, ele chega na fonte e origem de todas as vontades, de onde se derivam todas as vontades, o dono da vontade, o portador da vontade, a vontade suprema. Ou seja, quando ele atinge esse nível Baal Teshuvah, o Lefichach Alidei Amshachat Ratzon Zeh, quando ele atrai essa vontade sublime, superior, divina, que ela consiste em Mekor Lechol Aretzonot Bulam, que é a fonte de todas as vontades expressas nas mitzvot. Lefichach Alidei Amshachat Ratzon Zeh, por isso, através do desencadear e atração dessa vontade suprema, desse nível de vontade, ele consegue preencher todos os vazios causados nas suas omissões ou desleixos. Alidei Amshachat Ratzon Zeh mitmaleim bedarachim beile kol hapgamim ve'achesronot. E aqui ele nos dá um exemplo, um pequeno exemplo só para facilitar a nossa compreensão, né? Uma coisa simples. Vamos imaginar uma pessoa que pecou e falhou contra o seu próximo e o seu semelhante. E ele cometeu várias falhas, né? Um dia ele ofendeu, outro dia ele lesou, outro dia ele lhe prejudicou, outro dia ele lhe envergonhou, outro dia ele lhe constrangeu, sei lá, diversas falhas por diversas vezes. Como ele pode apaziguar o seu conhecido? Como ele pode se desculpar com ele? Como ele pode se reconciliar com ele? Como ele pode expressar o seu arrependimento e pedir perdão para esse amigo? Ele diz, בדרך כלל, כדי לרצות את חברו צריך להביע את חרטתו העמוקה על כל דבר ודבר שחטא כנגדו. De forma geral, a gente fala, não vai apenas bastar ele falar, olha, eu sei que eu tenho agido mal com você, de forma geral, então sabe o que? Me desculpe. Não, talvez ele tenha que detalhar, olha, aquele dia eu fiz aquilo, eu me arrependo, peço desculpas, no outro dia eu fiz outra coisa, disso também eu estou constrangido, eu estou arrependido, por favor me perdoe, e aquela outra falha que eu fiz naquela outra ocasião, também isso me constrange, me dá remorso, me deixa com consciência pesada, então por favor me perdoe disso também. Porque se faltar, mesmo que seja uma única coisa que ele fez de mal contra aquele companheiro e que ele não expresse arrependimento sobre isso, ele não vai conseguir apaziguá-lo, ele não vai conseguir se retratar com ele de forma completa, e o seu amigo não vai ficar satisfeito com ele em reestabelecer laços, relacionamentos, etc. E não irá perdoá-lo por completo, se ele só pedir desculpas por metade das bobagens que ele fez ou cometeu contra o outro. Isso não vai resolver. Então, o outro precisa sentir e perceber que ele está arrependido de cada uma das falhas que ele cometeu contra ele, de cada um dos erros, das coisas ruins que ele fez contra ele. E daí sim, quando ele souber que há um arrependimento por cada uma e por todas as coisas de errado feitas, então ele vai procurar perdoá-lo. Porém, existe uma outra situação, um outro nível. Porém, se estiver se tratando aqui de um filho que agiu mal contra o seu pai, que pecou contra o seu pai, o desrespeitou, ou desobedeceu, ou agiu mal, ou, enfim, aprontou, não só uma, outra vez, mas várias e muitas vezes. Porém, aqui a situação é diferente. No caso do filho, já que o filho tem um vínculo essencial, não só um vínculo sanguíneo, ele tem um vínculo essencial, de alma para alma, de coração para coração, de alma para alma com o seu pai.
Portanto, se ele expressar um arrependimento em função de todo esse distanciamento que ocorreu entre eles, que ele provocou com seus gestos, atitudes, mesmo que talvez foram muitos e durante muito tempo e muitos anos, mas aqui o que ele procura fazer, mais do que se desculpar especificamente por cada uma das falhas ocorridas naquela ocasião, naquela data, naquele dia, etc. Aqui ele procura o filho fazer outra coisa. Se o filho conseguir despertar no seu pai o amor essencial que existe dentro dele, o amor paternal que ele tem pelo filho, incondicional, independente de qualquer situação, porque no final das contas, fazendo o que ele fizer, ele nunca vai deixar de ser, nunca deixou de ser o seu filho. Ele é o seu filho. Ele vem de dentro dele, carne da sua carne, sangue do seu sangue, etc., seu próprio filho. No momento que ele desperta esse amor essencial do pai, quando o pai então se encher de piedade e misericórdia, de amor pelo seu filho amado, querido, independente de todas as suas falhas, então automaticamente, naturalmente, ele vai tolerar, ele vai desculpar, ele vai perdoar o filho por todos os erros, por todas as falhas. Aqui nem é necessário especificar ou detalhar a falha daquele dia ou daquela data. No momento que surgir à tona, que se despertar esse amor essencial de pai para filho, então, naturalmente, automaticamente, todas as falhas, elas são esquecidas, são perdoadas. Que me achar she'avrotze o mekushar bivno becholatzmuto, uma vez que o pai deseja a proximidade do filho, ele está ligado e vinculado com o filho de todo o coração, com toda a sua essência. Então, automaticamente, mitbatlim meilav aroshem vechesronot shel kol hachataim. Isso é o que impera, isso é o que prevalece. E, naturalmente, são apagados todos os resquícios dos pecados ou das falhas, etc., cometidas, todos os erros específicos, veinam tofsim makom, já não se fala mais disso. Esse é o exemplo para ilustrar, seja, dois tipos de situações. Vekach benimshal. O que esse exemplo quer nos transmitir? Na verdade, através de cada pecado, de cada omissão, de cumprimento de um preceito positivo, a gente causa um vazio, a gente deixa um vácuo, a gente deixa de atrair de forma específica uma luz divina, uma energia divina específica que estava vinculada àquela ação. E cada mitzvah, em cada dia, tem aquela energia que lhe corresponde, que aquilo é perdido, é desperdiçado, uma energia que vem da luz infinita de Deus. Então, retificar e consertar cada uma dessas coisas é um processo complicado e às vezes, se não difícil, até impossível. Porém, o que é essa tshuva que vem do fundo do coração? É como a expressão de amor essencial que vem do filho para o pai, que desperta reciprocamente esse amor intenso, forte, acima de qualquer situação e condição, por parte do pai para o filho também. E daí já nem importa se a falha foi essa ou aquela, etc. Nós queremos restabelecer o vínculo, nós queremos estar juntos, queremos estar próximos, independente de tudo o que aconteceu. Queremos recuperar tudo. Ou seja, essa tshuva que vem do fundo do coração, com isso a gente motiva, faz com que se revele a vontade essencial de Deus para conosco, que todos nós somos filhos de Deus. Então isso manifesta, revela, traz à tona a vontade essencial de Akadosh Baruch Hu Bnei Israel. E daí automaticamente, naturalmente se esquece, se preenche, se retifica, se conserta imediatamente todas as falhas específicas, todas as falhas individuais que foram cometidas em diversas ocasiões, e toda aquela falha que abalou o vínculo entre o pai e o filho, entre Deus e Bnei Israel, tudo isso é restituído, tudo isso é reestruturado. E aqui vem um exemplo muito
muito também importante. Então isso, a Hassidut, isso é uma das características básicas da Hassidut, que ela toma assuntos cabalísticos, profundos, místicos, mas ela nos traz de forma bem acessível, palpável, de maneira que a gente possa entender, não só que a gente fique no mundo, não é, esotérico lá em cima, mas que a gente sinta e perceba e tenha uma aplicação prática na nossa vida de todos esses conceitos. Então lembrem-se que nós estávamos aqui explicando o versículo no Salmo 130, Mimamakim, Krati Hashem, das profundezas eu chamo, clamo a Deus. E aqui ele nos dá mais um exemplo. O que machal anahar anechrav veyavesh. Às vezes pode acontecer que tem um riacho, um rio até, que ele seca. Tem uma seca, estiagem, etc., muito forte. Então era uma corrente de água, um riachozinho, mas sabe, uma seca tão forte, tão intensa, que de repente esse riacho seca. Se a gente quer novamente que a água escorra e etc., que haja água naquele lugar, então o que a gente faz, o que pode fazer para restituir a corrente d'água, para a água estar lá presente? Chofrim beomek bemayan umekor anovea. Nós simplesmente escavamos fundo, até chegar, ou seja, não tem água na superfície, então a água da superfície secou, o que nós devemos fazer? É cavar e cavar fundo, até chegar na fonte da água, naquela fonte incessante, aquela fonte da qual sempre emana água, que está nos lençóis d'água, que está mais a fundo. E quando a gente escava e a gente revela aquilo que há na profundeza, a gente faz com que aquela água transborde, que aquela água que estava escondida lá no fundo venha e corra também na superfície. E com isso a água corrente volta a estar na superfície, ou seja, o riacho continua correndo. Então, da mesma maneira, esse é o processo, isso é o que a gente deve desencadear em nós mesmos nesses dias sagrados, 10 dias de Teshuvah, começando em Rosh Hashanah, particularmente em Rosh Hashanah, particularmente vinculado ao toque do shofar. Quando nós falamos das profundezas chamar a Deus, o que significa? Que às vezes a nossa fonte de água, a nossa fonte de espiritualidade parece que secou. Estancou, secou, não está se sentindo na superfície, a gente não vê, etc. Será que desapareceu? Será que sumiu? Será que eu não tenho mais sensibilidade para assuntos espirituais? Será que eu não tenho o meu vínculo com o judaísmo? Ou será que a força ou a energia da minha alma sucumbiu, etc. Ele fala, não, está lá. O que desapareceu é apenas aquilo que está na superfície. Na superfície parece que secou, estancou. Mas o que a gente deve fazer? Como você faz para recuperar essa corrente de água espiritual, essa corrente de espiritualidade, de elevação, de santidade, etc. Como você faz? Você tem que escavar. Cavar fundo dentro de si próprio, dentro de si mesmo. Cada um de nós tem uma espiritualidade latente. Cada um de nós tem divindade dentro de si. Você não precisa buscar lá fora, não precisa comprar no supermercado, na loja. Isso já está dentro de você, isso é você mesmo, isso é a tua própria essência. Só que durante muito tempo talvez a gente reprimiu isso, escondeu, ou o mundo materialista, o mundo competitivo faz com que isso fique escondido, fique reprimido. Agora é o momento de escavar e de revelar, não é? E escave, se ainda não apareceu, cave mais fundo, insista. Vamos procurar chegar na essência do nosso ser. Ele nos diz que isso é o que o Baal Teshuvah consegue fazer, o que o penitente realiza. Isso que dá força e motivação para essa atitude tão sublime e nobre dele ser capaz de mudar, corrigir, assumir a responsabilidade pelos seus erros, pelas falhas cometidas, retificar, dar uma guinada, não é? O poder de mudar. O judaísmo acredita em mudança, Teshuvah é mudança, e essa mudança é possível desde que a gente queira. Não é? Precisa querer, sem dúvida alguma. Então ele nos diz, a mesma coisa que acontece.
transportando isso, transferindo para o plano superior, esse exemplo que nós demos da água que estancou, do riacho que secou e a gente tem que escavar mais fundo para recuperar a água e ir direto para a fonte, a mesma coisa aqui. Através do cumprimento convencional das mitzvot, do modo padrão de energia divina no universo que é obtido através do cumprimento dos preceitos, a nossa espiritualidade meio que estancou, a gente falhou, a gente perdeu a oportunidade, não atraiu essa água através dessa mitzvah, da outra mitzvah, daqueles preceitos, e por isso, em termos espirituais, meio que estancou e secou. O que podemos fazer? Cavar mais fundo. Cavar mais fundo aqui significa chegar a um nível transcendental, a própria fonte, origem de tudo, assim como lá embaixo a fonte da água, a mesma coisa em termos espirituais, a fonte da luz e da energia divina que vem através das mitzvot. Nós falhamos nas mitzvot, não obtivemos essa luz, essa energia através delas, dos preceitos. Então a forma de recuperar isso, a forma de resgatar, e a única forma de resgatar isso retroativamente é cavando fundo, cavando fundo no nosso coração para chegar até a fonte e origem da luz e energia na vontade suprema de Deus, na vontade essencial de Deus, que está bem acima dos padrões convencionais do universo, que por isso transcende tempo e espaço. Com isso, mitmaleu mashlim kol hachesronot ve'apgamim, através disso a pessoa consegue preencher tudo aquilo que faltou e falhou e consegue recuperar e retificar todas as falhas. Vezeu, e esse é o significado do versículo que nós dizemos nesses 10 dias nos Salmos, toda manhã. Vezeu, mimamakim kraticha Hashem, das profundezas eu chamo a ti, Avai, eu clamo a ti, Deus, Shalidei Bechinat Mimamakim, ou seja, atingindo as profundezas, chegando até a fonte, Kraticha, eu consigo chamar a Deus para trazer essa luz e energia que estava perdida, depositá-la novamente no nome Havaiá, no tetragrama, fazendo essa energia se materializar, se concretizar até chegar no nosso mundo. Isso nós conseguimos através desse fato que nós conseguimos atingir e chegar na fonte, no manancial. E aqui ele nos diz essa explicação da nossa liturgia, daquilo que nós falamos na reza da Amidá, em todos os dias da semana, nós pedimos a Deus, numa das bênçãos intermediárias da Amidá, Vezeu slach lanu avinu, perdoe-nos, nosso Pai. Pai Celestial, por favor, nos perdoe. Ki hatanu, porque pecamos. Então, o que significa isso? A gente pode explicar que nós estamos pedindo perdão divino, Deus, por favor, nos perdoe, já que pecamos. Uma vez que nós pecamos, por isso nós necessitamos do seu perdão e por isso nós pedimos o perdão, perdoe-nos. Mas em hebraico, traduzindo ao pé da letra, seria como dizer, Slach lanu avinu, nos perdoe, nosso Pai. Por que o Senhor deve nos perdoar? Qual deve ser o motivo do perdão? O que deve levar ao perdão? Que hatanu, porque pecamos. Coisa aqui paradoxal. Já que pecamos, a gente precisa de perdão. Mas o que significa perdoe-nos? Por quê? Por que eu devo receber perdão, merecer perdão? Porque pecamos. Parece contraditório, não faz sentido. Delichorai, no Muvan, ele pergunta, à primeira vista não dá para entender o sentido literal disso. Mas o que hatanu? Será que o fato de termos pecados é um motivo, uma razão para ele nos perdoar? O netinat tam ala slicha. Ele deveria dizer, ele deveria falar em hebraico, o texto deveria dizer, slach lanu avinu, alasher hatanu, perdoe-nos pelo fato de termos pecado. Mas não perdoe-nos, por que o Senhor deve perdoar? Já que pecamos, porque pecamos, o Senhor deve nos perdoar. Mas ele nos fala que, baseado na explicação anterior que nós vimos, nós vamos entender o sentido dessa prece. Achimkol, Anal Yuvan, baseado no que vimos, vamos entender Shelefi Shehatanu. Uma vez que nós pecamos e através do pecado nós desencadeamos uma reação, e essa reação é uma reação negativa em termos espirituais, nós omitimos uma luz divina, nós deixamos de atrair uma energia de Deus para o mundo e o universo na nossa omissão de mitzvot, no nosso pecado. Bechisar no amshachat ishtalshelut oren sof baruchu.
bemitzvotav betorato. E com isso nós fizemos faltar algo na energia divina desencadeada na corrente da luz divina para vitalizar o mundo e as criaturas. Isso que é obtido através de Torah e Mitzvot. Nós falhamos, com isso essa luz foi omitida. Então ele nos diz, exatamente por isso, em função disso, lekach selach lanu, por isso a gente recorre a Deus e nós pedimos a Ele nos perdoe. O que significa nos perdoe? Quando nós pedimos a Deus nos perdoe, o que nós estamos pedindo a Deus? Está escrito na Torá, para achar que nós lemos essa semana, que ele munaven avel tzadik ve'ashar hu, Deus é reto e Deus é justo. Existe uma justiça divina, esse é um dos 13 princípios da fé judaica. Se existe justiça divina, então, ou seja, Deus é um princípio da nossa fé, saber, acreditar que Deus recompensa todas as boas ações, Ele remunera, recompensa os justos pelas suas boas ações, e Deus nos livre, tem um vice-versa também, o contrário, que Ele pune os ímpios, os malvados, pelas suas ações ruins. Isso é o critério da justiça divina. Ou seja, assim até como existe a justiça humana, a justiça divina é mais exata, precisa e minuciosa ainda. Existe uma questão de causa e efeito, aqui em termos espirituais. A pessoa cumpriu uma mitzvah, praticou bem, fez uma coisa positiva, ele desencadeia com isso uma energia divina, ele traz uma vitalidade adicional para o mundo, para si próprio também, ele atrai uma nova luz divina. Deus nos livre fez o contrário, ou omitiu-se, não fez, não praticou bem. Com isso, desperdiçou essa luz. Numa lei, isso é uma lei de causa e consequência, causa e efeito. Da mesma maneira que, então, vem a pergunta, o que significa a gente recorrer ao perdão divino? Será que a gente não sabe que pecou, falhou, omitiu? Então, tudo bem, eu me arrependi, mas as consequências da minha ação, até em termos espirituais, essa energia divina que foi omitida, essa luz divina que eu deixei de trazer para o mundo, o efeito disso está aí. Então, o que significa pedir a Deus que nos perdoe? Ele nos diz, quando nós pedimos a Deus que nos perdoe, nós estamos, na verdade, recorrendo a uma mais alta instância. Ou seja, sabemos que de acordo com a lógica, de acordo com a justiça, de acordo com a lei de causa e efeito, aquele erro que a gente fez está lá, e às vezes é irreparável, ou o efeito da nossa falha, daquilo que foi desperdiçado, às vezes também é irrecuperável. Mas justamente por isso, sabendo dessa situação grave, a gente recorre a uma instância maior e superior que transcende a lógica, transcende a justiça, transcende as leis de causa e efeito e todos os seus critérios. Isso que a gente fala, Deus, já que nós estamos em apuros espirituais, nós estamos numa situação muito baixa e grave, então a gente pede, por favor, slach lanu, quando a gente fala perdoe-nos, nós queremos, Deus, nós queremos nos vincular a esse nível transcendental, esse nível mais elevado, que supera a lógica, a razão, a justiça, a lei de causa e efeito, causa e consequência. A gente quer transcender e se elevar àquele nível de onde vem o perdão, aquele nível que é só piedade, misericórdia, etc. Bondade divina. Isso que a gente diz, já que nós pecamos e com isso nós falhamos e deixamos de atrair a luz infinita de Deus através das mitzvot e sua Torá. Por isso, a única forma de nós compensarmos isso é chegando a uma outra dimensão, a um outro nível, a um outro patamar. Isso que a gente fala e pede a Deus, lekar. Por isso, slach lanu, por favor, nos leve até aquele nível onde há slichá, onde há perdão, aquilo que transcende a lógica, a justiça. Leorer mekor arachamim ve'aslichot, a gente procura ir direto à fonte, aquilo que é a fonte de misericórdia e de perdões. Dehainu Gilui Ratzon Elyon Baruch Hu, ou seja, a gente evoca a revelação da vontade mais suprema de Deus, Shelemala Mala Misedr Ishtalshelut, que está bem acima da ordem, da corrente de desencadeamento de energia para o universo.
quando a gente fala Seder Ishtalshelut, tem uma ordem de desencadeamento, ou seja, nesse nível convencional do universo tudo tem uma ordem. Você fez uma mitzvah, de acordo com essa ordem, você atraiu uma luz divina sobre si, na tua alma uma energia para o mundo, etc. Deus nos livre, você deixou de cumprir, o efeito é contrário. Mas aqui nós estamos evocando algo transcendental, um nível mais elevado, que está acima dessa corrente de energia padrão do universo, e a gente recorre a esse nível, por quê? Porque a gente quer recuperar a luz perdida, que para preencher tudo aquilo que faltou. Inclusive, de acordo com a Hassidut se explica, isso está até nos comentaristas bíblicos, que a Perusha Pnimi Bechet Lashon Chisaron, o significado mais profundo da palavra chet, que é traduzida como pecado, transgressão, mas na verdade em hebraico chet também significa omissão, falta, quando está falha, está faltando alguma coisa, faltou alguma coisa, isso também é chamado de chet. E qual o significado disso? Que através dos pecados e transgressões a gente faz faltar algo de bom, uma luz divina na nossa alma, uma energia divina que poderia ter sido trazida por nosso intermédio para o mundo. Então, através dos pecados, causa-se uma falha, está uma omissão, está faltando alguma coisa na revelação divina no mundo e dentro da alma individual do sujeito. Aquilo que ele deveria ter atraído em Torah Mitzvot e não fez. Mas baseado nesse significado mais profundo do pecado, que é uma omissão, uma falha, algo que está faltando, nós vamos entender também aquilo que a gente pede a Deus. Quando a gente pede slichá, perdão e desculpas, não é só que Ele não nos puna, não nos castigue, não nos mande para o inferno. Não, essa slichá, esse perdão divino que a gente evoca, é algo muito mais profundo. A gente fala, Deus, nós queremos recuperar aquilo que perdemos. Talvez durante anos eu desperdicei, eu tinha várias oportunidades positivas, elevadas, espirituais, de santificar o mundo, a minha própria pessoa, o meio que me cerca e etc. E eu desperdicei isso, mas eu quero recuperar isso, eu quero compensar isso, mesmo que seja em tempo recorde, etc. No intensivão, e isso é tchuvá. Então, quando a gente pede slichá, perdão a Deus, não é só que Ele nos desculpe, não nos puna, não nos castigue. Mais do que isso, que Ele nos ajude a recuperar o espaço perdido, o tempo perdido, a luz divina, a energia vital de Deus desperdiçada durante todo esse tempo. Ou seja, aqui, slichá, perdão, não é só desculpar a pessoa pelo fato de ter pecado contra Deus, mas mais do que isso, a gente pede a Deus, que Ele nos permita preencher e recuperar ou compensar toda a falta e omissão que foi realizada durante os anos através do descumprimento das mitzvot. Begilu e Elokut, ele fala de avonotav. Meio chave baseado nisso, a gente vai entender essa liturgia nossa, essa parte da reza, Lashon HaBakashá. Nós pedimos a Deus, Slach Lanu. Slach Lanu não quer dizer só nos desculpe, nos perdoe. Nos ajude a recuperar toda a luz e energia divina perdida e desperdiçada com o passar do tempo que nós nos omitimos. Slach Lanu Hashem, Ki Chatanu. Por que a gente está apelando a esse nível elevado? Por que a gente está recorrendo a essa instância superior, a esse nível transcendental, acima da lógica, da lei de causa e efeito, da justiça, etc. Que Chatanu, porque pecamos, porque cometemos erros aqui nos padrões do mundo, irremediáveis e irrecuperáveis, mas mesmo assim a gente quer recuperar, a gente quer preencher esse vazio. Portanto, o nosso pedido aqui consiste nisso. Delefi, uma vez que shechatanu, já que nós pecamos e com isso omitimos, faltou naquilo de bom que a gente deveria ter trazido no mundo, que nós estamos aqui, a nossa vida aqui é para agregar valor positivo no mundo, no universo, a cada dia que nós estamos aqui, através das nossas decisões pequenas, grandes, nossas atitudes, nossos atos, não é? Mas já que nós pecamos, porque nós pecamos, vesilak no etaor, e com isso desperdiçamos, omitimos essa luz e revelação divina que deveríamos ter trazido aqui no mundo através do cumprimento dos preceitos que não fizemos.
Por isso nós pedimos a Deus, uma vez que nós estamos nessa situação, que hatanu slach lanu al-kach bakashateinu milfanav itbarach. Nosso pedido dirige-se a Ele, sheitorer aratzon. Deus permita-nos chegar até a fonte, até a raiz de tudo, a fonte do perdão, a vontade suprema divina, a essência de Deus, sheitorer aratzon, que se desperte essa vontade sublime, mimekor kol aretzonot kulam, que representa a fonte de todas as vontades expressas nas mitzvot, e somente desse nível nós poderemos preencher aquilo que omitimos, aquilo que faltou. Ou seja, esse pedido nosso é: Deus, não só que nós queremos teu perdão, tuas desculpas, nós queremos mais do que isso, nós queremos compensar as nossas falhas, nós queremos recuperar aquilo que perdemos. Por isso nós recorremos a essa mais alta instância, a gente quer chegar à essência da vontade divina, porque somente desse nível é que pode se obter essa luz, pode se recuperar essa energia. E esse significa o trecho que nós falamos na reza, Vezeu slach lanu, nos perdoe, que significa nos abra o canal de acesso a esse nível transcendental, que é a fonte de todas as vontades, de onde de lá tudo pode ser resgatado, recuperado, preenchido e compensado. Shachzarat aratzon einoto aratzon, e mais do que isso. Ele nos diz aqui, sabe, vamos dizer, duas pessoas se desentenderam. E antes havia boa vontade entre eles e agora, sei lá, deixou de haver. Mas depois eles fazem as pazes, se reconciliam e volta a haver harmonia entre eles, volta a haver boa vontade entre ambos, e talvez pode-se dizer mais do que isso. Há uma boa vontade como anteriormente, como se não tivesse havido esse abalo, essa ruptura, esse rompimento no relacionamento deles, não é? Isso já é algo fabuloso, fantástico, quando se consegue produzir isso nos relacionamentos humanos, não é? Esquecer a falha e voltar a um relacionamento tão bom como era antes, como se nada tivesse acontecido. Mas mais do que isso, agora ele nos diz, no campo da tshuva, em termos espirituais, a nossa reconciliação com Deus não é apenas restabelecer a vontade e a boa vontade como havia antes, de acordo com os ensinamentos cabalísticos. Se explica aqui, como nós estamos vendo, que nós vamos recuperar o vínculo e a vontade e a boa vontade de Deus, mas agora o vínculo do Baal Teshuvah vai ser com um nível de vontade divina muito mais elevado. Ou seja, não só que ele consegue a vontade anterior antes de ter pecado, ele aqui vai se vincular, não só que vai restabelecer esse vínculo, mas ele vai chegar e atingir um vínculo com um nível, um canal muito mais elevado que essa vontade suprema de Deus que está na própria fonte e origem, que está na essência divina. Por isso ele diz, Slach lanu, nos perdoe, significa chegar até essa fonte raiz, até esse nível. Shachzarat aratzon einoto aratzon sheyatchila. Na verdade, quando se restitui aqui a harmonia e a boa vontade entre nós e Deus, por assim dizer, não é a mesma vontade divina. Deus queira de bom grado os nossos atos, aceite-os, mas não é a mesma vontade que havia antes do pecado, é uma vontade mais elevada ainda. Porque aquela vontade original que Deus tinha que nós cumpríssemos Torah e Mitzvot, etc., aquilo infelizmente se perdeu, se extraviou, foi desperdiçado através dos nossos pecados, nossas falhas. E como isso pode ser dentro dos padrões convencionais do mundo, leis de tempo e espaço, leis de causa e efeito, como isso pode ser recuperado? Não há possibilidade. Ela, sheachzarat aratzon ve'aslicha. Porém, aqui quando nós falamos em restabelecer o relacionamento, reconciliar-se, realinhar-se com a vontade divina, é com uma vontade divina mais elevada, a vontade divina suprema, a fonte, a raiz da vontade de Deus, na sua essência, de onde de lá emana o perdão divino, e de lá, nimshach mirava dechol ravim, na linguagem cabalística, isso é chamado em aramaico, a vontade das vontades, a vontade de todas as vontades, a fonte das vontades, o que há de mais elevado e sublime na vontade de Deus. Ou seja, isso é muito mais elevado do que aquela vontade que está revestida ou na lógica, ou mesmo na sabedoria, mesmo sendo a sabedoria divina, expressa na primeira e mais elevada de todas as sefirot dos atributos. Aqui se trata de um nível transcendental muito mais elevado.
Então, isso que ele nos diz, que através da tshuva nós despertamos e motivamos a vontade suprema de Deus, mas já não é a mesma vontade, é uma vontade muito mais elevada, aquilo que o penitente, o Baal Tshuva, consegue atrair. Aquela primeira vontade foi desperdiçada através do pecado, porém, quando ele faz tshuva, ele se volta a Deus, ele atinge um nível muito mais elevado na vontade sublime de Deus. E com isso ele consegue recuperar todo o tempo perdido, toda a energia divina perdida, atrair a luz divina, aquilo que faltou. Mas para chegar a esse nível, a pessoa precisa despertar do seu âmago, das profundezas do seu coração, a sua essência, a sua vontade mais elevada, expressar isso como a vontade máxima do seu ser, da sua alma, não é? E dessa forma ele consegue atrair e criar, por assim dizer, uma nova vontade em Deus, a vontade transcendental, ou seja, o Baal Tshuva só consegue conectar-se a esse nível quando ele atrai e atinge dentro de si essa vontade sublime. Isso ele vai explicar depois, o final do versículo do Salmo, Kimcha, Aslicha, Leman Tivare. Ele vai dar mais uma explicação sobre o final desse Salmo, mas hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã, se Deus quiser, nós voltamos ao nosso horário tradicional. Se Deus quiser, amanhã nós faremos o nosso estudo às 10 horas da manhã. E nós esperamos, se Deus quiser, até antevéspera de Rosh Hashanah, pelo menos concluir esse trecho que nós selecionamos e que a gente possa chegar um pouco mais preparados para essa data. E o principal, que a gente consiga despertar o que há de melhor dentro de nós, e que esse Rosh Hashanah traga para todos nós um ano de muita saúde, de muitas bênçãos, de boas notícias, de parnassá, de nachas, de sucesso, de boa sorte, todas as coisas boas que precisamos e desejamos. Desde já, um Shana Tová a todos.